E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Neto, o Souza e o pessoal dos donos da bola falaram sobre o empate ontem do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, um jogo tenebroso, uma das piores partidas que eu já assisti na minha vida. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito, se inscreve aí e dá essa força pra mim, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito sobre esse empate do São Paulo e falar muito sobre esse time aí. Crédito e detrás, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Para fazer moto-remasa. Vamos. Para você, por que o São Paulo está nessa draga? Um motivo. Um motivo? Um motivo. É, o São Paulo... Difícil se identificar um problema do São Paulo, né? O que eu vou dizer? Talvez as lesões atrapalharam o seu dia. Sorja. Para mim, a queda de rendimento de alguns jogadores. Meu querido Sálvio. O físico. Os jogadores não estão demonstrando muita força física no campo. Para mim, a contratação do Rames Rodrigues. Faz tempo. Não, mas isso deixou resquícios. Ontem, pela Sport TV, por todos os ângulos. Quem? Odinei. Por todos os ângulos? Odinei Ribeiro. Odinei Ribeiro arrebentou ontem. O Felipe também arrebentou. Por todos os ângulos. Por quê? Por todos os ângulos, Souza. Por que o São Paulo está jogando um futebol medonho? Medroso. Jogou muito mal ontem. Não mereceu nenhum empate ontem. O Red Bull Bragantino foi melhor no jogo. São Paulo só melhorou depois do gol de empate do Lucas, que foi uma jogada individual. Outros jogadores muito abaixo. Achei que as mudanças do auxiliar do Zubeldia não foram boas. Ele tirou os principais jogadores do time, mudou o sistema para beneficiar alguns jogadores e não funcionou. São Paulo, se quiser classificar, claro, falta um ponto só para classificar. Só o Lucas que joga, cara. Só ele tá jogando. Só ele joga. Ele e o Ferreirinha. Ele e o Ferreirinha. Ferreirinha é bom e meu tio Fausto lá em São José do Rio Parque. O meu tio Fausto em São José do Rio Parque é muito melhor que esse Ferreirinha. Mas ele tava jogando bem ontem. Até, tanto que quando tira ele, o time cai muito rendimento e fica só nas costas Tem que botar o outro, né? Tirou, mas não tirou o cara errado. Pra mim, quem tinha que ter saído ontem era o Luciano. O Luciano não foi muito legal. Luciano, hein? Não, o Luciano é ruim, hein? Não, eu gosto dele. Gosta nada. Gosto. Gosta nada. Gosta nada. Mas... O Ronaldo falou que você não gosta. Gosto. Veloso. O Ronaldo. O São Paulo tá oscilando muito mais uma vez, né? Um jogo importante, pega um Bragantino desesperado, não consegue vencer, sofre, ele sai atrás e o Lucas... Bragantino que não fica esperto, hein, velho? O Bragantino tá numa situação complicada. Vê pra mim quais são os próximos jogos do Bragantino aí. E o Lucas decidiu mais uma vez pro São Paulo, né? Pelo menos um empatezinho, um pontinho lá de Bragança. Não, mas é pouco pros dois. Pouco. Pra você, Salve, o Bragantino corre o risco do rebaixamento? Muito sério, Neto. O Bragantino vai pegar o Inter na próxima rodada. Internacional. Cruzeiro. Ontem fez um gol, achou um gol quando o São Paulo jogava nada, jogava pedrinha, ele achou um gol. Falando sobre esse empate contra o Bragantino. Aí, Arnaldo, pergunto pra você. Copo meio vazio, o time não jogou nada, se não fosse o Lucas, que é o jogador que não sente dorzinha e vai em todas, o São Paulo teria perdido. Sim. O jogo pro Bragantino que tá lutando pra não cair. Copo meio vazio. Copo meio cheio. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Vamos começar por esse copo cheio que dá ao São Paulo a iminente classificação, pelo menos para a pré-Libertadores, né? O São Paulo, já que a gente está fazendo a linha do tempo dos times, das eliminações, né? O São Paulo é eliminado pelo Botafogo, nos pênaltis acaba o jogo, o Caleri, capitão do time, ou um dos capitães, acabou a temporada e tal. 2 dias e meio depois, tem o jogo com o Corinthians, fora do Morumbi, em Brasília. O São Paulo, o Zubeldia decide manter o time inteiro titular, mais velho que tinha jogado contra o Botafogo, e os jogadores desafiados, rival, etc. e tal, jogam ao máximo em Brasília à tarde e conseguem ganhar do Corinthians. Aliás, última derrota do Corinthians no Brasileiro. Já faz tempo isso, hein? Faz tempo, certo? Caleri, que é suspenso naquele jogo, joga a bola para fora. O jogo seguinte, ainda antes da data FIFA, não da data FIFA atual, da outra, foi contra o Cuiabá, aquela derrota horripilante em Cuiabá. O que acontece depois daquela derrota, eliminado da Libertadores? Zubeldia começa a ser fritado. Não sei se vai... Não sei o que lá. Zubeldia decide mudar, certo? Barra Rafinha, barra Rato,
volta um pouco ao time mais leve, barra Bobadilha, não pela atuação que ele vinha tendo, mas porque ele ia ter 2 datas FIFA e ele é titular absoluto do time, então ele não estaria em vários jogos. Coloca Marcos Antônio, São Paulo começa uma série difícil, que era Vasco, não em casa no Brinco de Ouro, Criciúma fora, Bahia fora, Atlético Paranaense em casa, enfim, e Bragantino fora. 5 jogos. Que foi a pior sequência, aliás, foi a melhor sequência do São Paulo no primeiro turno, quando o São Paulo embalou a sequência de vitórias, quando tinha o inverso, 3 em casa e 2 fora. Venceu o Atlético Paranaense em Curitiba. Venceu 2 vezes o Atlético Paranaense, acho que nunca aconteceu na história. Enfim, o time não perde nesse período, faz 11 de 15, né? 11 de 15 pontos. Além do São Paulo, é o Corinthians, o Inter e o Botafogo, que não perdem nessas 5 rodadas, com 2 datas FIFA. Isso é importante, porque eu acho que o data FIFA tem um componente aí. E a distância do 6º para o 7º, quando o São Paulo estava nessa situação, antes do Vasco era de 3 e passou a ser 11. O São Paulo se classifica para a pré-Libertadores, no mínimo. Aí começam a ter as coisas. Flamengo ganha Copa do Brasil, G7. Pode ter G8, pode ter G9. E a possibilidade de classificação com o título do Botafogo na Libertadores para a fase de grupos é uma, e a outra é alcançar o Internacional. Né? Aí vamos para o copo vazio. Para alcançar o Internacional, o empate de ontem foi um desastre. Certo? Para se classificar e chancelar a reação nas 5 rodadas, é um bom resultado. Atuação desastrosa. Eu acho que depois de ontem, independentemente do que acontecer em São Januário hoje, se o Inter ganhar, nem se fale, mas independente do que acontecer em São Januário, acho difícil o São Paulo superar o Internacional. Pelo futebol que tem jogado, pela questão, pelo elenco definhar na parte final, e aí, de novo, é um aspecto muito mais do que físico, tal, não sei o quê. O cara já não consegue, tem a dor aqui, tem não sei o que lá. Por isso que a gente está falando tanto do Palmeiras, né? E o Lucas é o contra-exemplo. Existem outros, eu acho que o Luiz Gustavo é um contra-exemplo, né? Apesar da idade, joga todos e tal. Acho muito difícil o São Paulo superar o Inter. Então, resta torcer para o Botafogo, que não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem visto. Torcer para o Botafogo não é uma coisa muito simples. Para o São Paulo ir para a fase de grupos e alcançar o objetivo que não era no início esse, era ficar entre os 6. Mas agora, por que não a fase de grupos? Até para viabilizar a temporada seguinte. Eu só faço esse paralelo do copo cheio com o copo vazio para mim comprovar que o torcedor do São Paulo, e essa é a discussão que o Versoni sempre traz, não está preparado para o passo que o clube, não está preparado, não comprou a ideia para o passo que o clube quer dar no ano que vem. Certo? Para o passo que o clube quer dar o ano que vem, ter uma temporada idêntica a essa, é sucesso. Sucesso. Certo? Que é chegar às quartas de final das 2 Copas e terminar entre os 6 do Brasileiro. O São Paulo não tem um time muito superior ao que fez esse ano. E não terá um time muito superior, pelo contrário, ao que teve esse ano. O torcedor de São Paulo não está preparado para isso. O torcedor de São Paulo quer um time que ganhe uma Copa do Brasil, que ganhe e elimine o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. O São Paulo não está nessa condição. Não estará nessa... Por isso que eu sempre falo, não estará nessa condição em 2025. Se isso era uma dúvida até o meio desse ano, no meio desse ano isso foi comprovado já. Pela janela patética que o São Paulo fez em termos de contratação. Quando quase todos os clubes se reinventaram nesse momento. Né? Por exemplo, o time abaixo do São Paulo é o Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez na janela, Versoni? 7 caras. É o time abaixo, é o time para quem o São Paulo abriu 11 pontos. Com direito econômico, né? 5, 6 milhões para a Juventus, pelo Então, Carlos Jorge, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o São Paulo, para se reconstruir passo a passo, com esse grau de investimento, com esse nível de elenco, ele vai passar um tempo brigando por esses objetivos.
né? É só isso que eu estou... Mas o que eu sinto é que o torcedor não está preparado para, por exemplo, empatar com o Bragantino fora de casa e ganhar 1 ponto em vez de 0. E em 15 possíveis conquistar 11. O torcedor está frustrado. O torcedor queria disputar o título com o Palmeiras e com o Botafogo. Não tem como. Queria disputar o título da Libertadores. Quem sabe se a bola do Caleri bate na trave no pênalti entra, né? Então, a minha conclusão, vendo as maritacas internas, elas deram uma sossegada, porque elas perceberam a reação que o time teve. E o objetivo esportivo tá conquistado, né? Via Brasileirão, que o São Paulo não fazia há décadas. É o que o Verson traz aqui, ele traz primeiro turno do campeonato, segundo turno do campeonato. O São Paulo tinha, a essa altura, no primeiro turno, jogando o primeiro turno com o time titular inteiro, 1 ponto a menos do que tem agora. Se a gente levar em consideração que faltam 4 partidas e o São Paulo nas 4 do primeiro turno fez 5 pontos, se ele fizer 6 pontos, se ele ganhar as 2 partidas em casa, das 4 que restam, ele iguala ou supera a campanha do primeiro turno, tendo jogado boa parte do segundo turno com o time reserva. O que mais exigir? Não tem como. É isso que o time tem para entregar. Ainda mais esburacado, sem lateral esquerdo, sem banco de reservas, né? Como foi em Bragança Paulista. A galera tá respondendo aqui, e aí tem os contra-exemplos dessa história toda. O Elias falou, Fortaleza não contratou ninguém no meio do ano. Tá lá em terceiro lugar. Contratou sim. Não, mas não fez essas contratações tipo Cruzeiro e tal. Mas tá lá brigando, sei lá, quem sabe, pro título. E aí uma outra questão... Não. O Fortaleza não é contra-exemplo. O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil nos primórdios. Ele jogou a Sul-Americana e foi eliminado nos primórdios. O São Paulo jogou a Libertadores e a Copa do Brasil, além das fases do Fortaleza. Não, mas assim, tudo bem. Ok, mas... O Fortaleza e o Internacional são contra-exemplos, porque eles estão nessa frente única, como a gente falou aqui na discussão. Sim, mas se a gente falar sobre investimento e tal, são investimento talvez do Fortaleza menor do que o do São Paulo. Por isso que eu acho que o São Paulo, o único caminho é manter uma estrutura de trabalho como faz o Fortaleza há décadas. E uma outra questão, a gente falou, não, porque o Cruzeiro contratou um monte de jogador tal. O São Paulo, quando ele jogou contra o Cruzeiro, ele desempenhou melhor do que ele jogou contra o Bragantino, por exemplo. E acho que essa questão, entrando no jogo de ontem, independentemente se contratou, se não contratou, se tem lateral, se não tem lateral, se não sei o que lá. Se você pega os 90 minutos de ontem, era possível ter feito mais? Claro. Estou falando do jogo de ontem, não estou falando do campeonato, de quem perdeu, quem não jogou e tal. Quando você olha o jogo de ontem, você não fica com a sensação de falar, bom, talvez o São Paulo pudesse ganhar esse jogo, hein? Mas por quê? O São Paulo, quando ele joga full, quando ele joga 100%, ele é um time competitivo. Ele não bateu de frente com o Botafogo? Esse é o ponto. Não levou nos pênaltis uma Libertadores com o melhor time do Brasil? Esse é o meu ponto, Vessa. Perfeito, é isso. Porque ele consegue. Se ele for focado na pegada, ele é competitivo contra todo mundo, até com o Botafogo. E levou para os pênaltis, poderia ter passado pelo Botafogo. O São Paulo, com a dorzinha, com o poupado, não sei o quê, não é. Ele não consegue bater de frente com ninguém. Ele vai ser de sexto para pior. Ele vai ter que estar full o tempo inteiro. Esse time precisa. O Flamengo precisa estar assim? Não. Ele tem tanto talento que 2 ou 3 não querem, mas outros 6 vão querer. Tá bom, já deu. Ele tá cheio de desfalque, outros 5 vai fazer o papel. Como foi ontem contra o Cuiabá, né? Tipo, lá... Vai lá e ganha. O São Paulo, se ele jogar desse jeito, ele não ganha de ninguém. Então, e esse é um ponto. E quando o Arnaldo cita o torcedor, que vai ter que ter entendimento e tal... Me parece, eu confesso que eu tô até agora meio com a pulga atrás da orelha. 30 e poucos mil com o Atlético. São Paulo não ia jogar no Morumbi há 60 dias. O torcedor não gastava R$1 com o São Paulo há 60 dias. A torcida largou, velho. Então, largou. Me chamou a atenção aquele 30 mil. O time dos 50 mil, que a gente aprendeu a entender esse novo torcedor de São Paulo, esse novo Morumbi, eu falei, cara, 60 dias, 30 mil? Você vai ver contra o Atlético, vai dar menos. Aquilo já me pegou. Porque eu acho que o torcedor entendeu, peraí, se o clube tá largando um pouco, eu acho que eu vou largar aqui também. Perfeito. E esse time não pode largar. Ele é competitivo contra todos, desde que ele queira ser competitivo. Senão, ele é 8º, 12º, 11º. Para mim...
Meu amigo São Paulino, eu quero que você deixe aí a sua opinião. Quem pra você foi o jogador mais tenebroso nessa partida medíocre que o São Paulo fez ontem? O São Paulo é sempre assim. Vocês lembram? O Atlético do Filipão tava, sei lá, 10 jogos sem vencer, 11 jogos, não ganhava de ninguém. Foi lá e ganhou do São Paulo. E dessa maneira, tantos outros times o São Paulo ressuscitou. O Vasco também estava numa draga danada no primeiro turno, não ganhava de ninguém. O São Paulo foi lá e conseguiu perder para o Vasco. E agora não conseguiu vencer esse Bragantino, que é horrível. Esse time do Bragantino é tenebroso. Tudo bem que a gente teve aí alguns desfalques, mas assim, a zaga do São Paulo era uma zaga boa. O Juan pra mim atuou bem, o Alan Franco também tem um bom nível. Eu não entendo porque fica essa insistência de colocar o Sabino de lateral esquerdo. Ele não é lateral esquerdo. O Patrick é. Ah, mas tá voltando de lesão. É muito melhor você iniciar o jogo com um lateral de ofício. E quando esse lateral morrer fisicamente, você colocar o Sabino improvisado do que o contrário. Não é possível que só eu pense desse jeito. Ah, eu tenho um jogador que só pode jogar meio tempo. Então eu vou deixar para colocar ele no final do jogo. Todas as jogadas de perigo do Red Bull Bragantino saíram pelo lado esquerdo, do lado do Sabino. Ele é zagueiro, ele não é lateral esquerdo. A gente tem o Luiz Gustavo, que eu já falei aqui pra vocês 1 milhão de vezes. O Luiz Gustavo, em jogos que o São Paulo vai ficar com a bola e vai controlar o jogo, ele é ótimo. Mas o Luiz Gustavo, em jogos de trocação, em jogos de intensidade, em jogos físicos, ele não dá conta. O jogo de ontem era um jogo físico, era um jogo onde o ataque do Red Bull era um ataque muito leve, muito rápido, e ele tem dificuldades. Claramente ele tem dificuldades. Toda vez que ele recebe a bola com pressão pra sair jogando, ele pisa na bola, ele erra passe, ele cai daquele jeito esquisito dele. Ontem ficou claro a debilidade do Luiz Gustavo em jogos desse tipo. Em jogos assim. Não sei porque que não coloca o Santilongo, a gente não vê o Santilongo jogando, ele jogou tão bem contra o Cruzeiro e sumiu, não joga mais. E aí assim, e eu já falei aqui 1 milhão de vezes e eu não vou cansar de repetir. Muito das atuações ridículas do São Paulo passam não só pelo sistema utilizado, mas pelas peças utilizadas. Se você tem sempre o mesmo sistema, sempre os mesmos jogadores, você não vai ter resultados diferentes, a não ser que o jogo te proporcione isso. Vocês sabem, pelo menos a maioria dos inscritos que me inscreveram aqui no canal, que assistem meus vídeos, sabem que eu sou um grande, não vou falar hater, mas um grande crítico do Luciano atuando como meia. Por mais que eu viva falando aqui que o meu sonho é trocar esse sistema, jogar com 3 volantes, colocar o Lucas de 10 e deixar Luciano e Caleri na frente. O Luciano no lugar que ele mais sabe jogar, de segundo atacante. Luciano e Brenner, Luciano cansou de fazer gol. Luciano e Pablo, Luciano cansou de fazer gol. Luciano e Caleri no início da era Rogério Ceni, Luciano cansou de fazer gol. O que todos esses 3 times tinham em comum? O Luciano atuava de segundo atacante, não de meia. E aí você pode me retrucar. Mas o Luciano é um artilheiro da temporada. O Luciano é um artilheiro da temporada fazendo partidas como essa que a gente viu ontem. Tem muitas partidas que o Luciano tem essa atuação ridícula, essa atuação pífia, medonha, mas ele faz um gol para passar pano para as atuações. O próprio jogo do primeiro turno, São Paulo e Red Bull Bragantino, um jogo que o Luciano não jogou absolutamente nada, ele fez um gol de um pênalti que ele mesmo perdeu, a bola acho que bateu na trave e voltou e ele fez o gol. E assim tem vários outros jogos. O grande problema do time do São Paulo é criação. O Luciano não é um meia, então o Zubeldia tenta montar um sistema para que os volantes, o Lucas e o Ferreirinha, armem para Luciano e para Caleri. Em jogos que isso funciona, em alguns jogos isso funciona, no jogo contra o Vasco isso funcionou, no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense isso funcionou, e em alguns outros jogos também funciona. Porém, em alguns jogos, ou na maioria dos jogos, isso não funciona. A marcação do time adversário está sempre bem encaixada. E o que isso gera ou pede? Um meia articulador para articular o jogo. E o Luciano não consegue fazer isso. É vergonhoso, é irritante, é bizonho ver o Luciano com a camisa 10 do São Paulo atuando de meia e tentando armar jogo. Ele nem consegue fazer isso.
Sabe, chega a ser ridículo. O time precisando de alguém pra armar, o Lucas arrancando de um lado, driblando e tomando pancada, o Ferreirinha pegando a bola, tentando driblar dois e tomando pancada, e o Luciano andando dentro de campo. O Luciano não recebe a bola, o Luciano não faz absolutamente nada. Absolutamente nada. Ao invés de, pô, não, vamos trazer o Lucas pra dentro. Vocês viram, quando o Lucas veio pra dentro, tinha o Eric de um lado e o Nestor do outro. Também não entendi, poderia ter deixado o Ferreirinha a mais. Ou feito essa substituição mais cedo, pra você ter o Lucas por dentro, o Eric de um lado e o Ferreirinha do outro. Você ter um ataque muito mais móvel, um ataque muito mais leve. O Lucas também não é um meia, também não é um Rames Rodrigues, também não é um Veiga, um De La Cruz, um Arrascaeta. O Lucas também não é esse cara. Mas o Lucas, essas arrancadas que ele dá por fora, se ele fizer isso por dentro, ele destrói a defesa adversária. Ele vai, se ele costurar 1, 2 por dentro, as sobras, os jogadores que estão abertos, eles têm que fechar para defender. Aí o Lucas consegue achar um passe no Ferreirinha, consegue achar um passe no Eric. O André Silva não pegou na bola ontem. Por que vocês acham que o André Silva não pegou na bola ontem? Qual foi o passe que o Luciano deu pro André Silva? São características diferentes. O André Silva não é como o Caleri, que a bola vem, o Caleri escora aqui, o zagueiro dá pancada, dá cotovelada, dá chute, o Caleri suporta, domina a bola, mata a bola, briga a bola e toca pra alguém que tá vindo de trás. O André Silva não é esse cara. O André Silva é o cara, a grosso modo, o André Silva é o Yuri Alberto. O André Silva é o cara que precisa que essa bola chegue nele em velocidade, no ponto futuro, no espaço para ele finalizar. Tem uma frase que vou repeti-la e tornar um bordão do canal. O futebol do Caleri favorece o time do São Paulo, mas o time do São Paulo não favorece o futebol do Caleri. A maioria dos gols do São Paulo passam pelos pés, pela cabeça do Caleri, mesmo quando não é ele que faz. É numa escorada, é num pivô, é numa puxada de marcação que ele sai da frente, que ele puxa a marcação. Ninguém vê essas coisas. Apesar dele não fazer gol, o Caleri é muito importante pro time do São Paulo. Principalmente porque a bola não chega nele. O Luciano é uma piada de mau gosto. E foda-se que ele é o artilheiro do time na temporada. Ele é o artilheiro do time na temporada jogando mal. O cara é meia do São Paulo e tem uma assistência na temporada. Gente, o Luciano tem menos assistências que o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius foi jogar em abril, eu acho, em abril, maio, que ele passou o início da temporada todo machucado. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano. Ah, mas ele faz gol, é o que importa. Não, não é só isso. Em jogos como o de hoje, era muito melhor ele não fazer gol, mas dar uma assistência, ajudar na criação. O Caleri não vem fazendo gol, mas vem ajudando o time. O Caleri não faz gol há 200 jogos, mas ele ajuda o time. Ele faz alguma coisa, ele cria alguma coisa. Ninguém vê isso. O São Paulo precisa urgentemente de um meia, mais que um lateral esquerdo, mais que um lateral direito, mais que talvez um ponta direita pro lugar do Eric e do Rato. Um meia, um cara que pense, que organize, que faça o jogo fluir. Senão, o São Paulo não vai conseguir nada na temporada do ano que vem, nada. Porque um time competitivo, às vezes, pode ser o suficiente para você ganhar algo, como foi no ano passado. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil sendo um time só competitivo. Essa temporada só ser um time competitivo não resolveu absolutamente nada. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.